meu amado irmão, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais uma escola dominical. Graças a Deus pela grandiosa bênção que o Senhor tem nos dado em poder desfrutar da comunhão mesmo de forma virtual. Nós temos dito repetidas vezes que ser igreja excede muito a questão da reunião física, da permanência no mesmo local. Ser igreja é sermos lavados e remidos pelo sangue de Jesus Cristo, que é o nosso Senhor e Salvador. Isso sim é essencial. Digo isso porque também não é a primeira vez que a igreja do Senhor passa por tempos como esses, de dificuldades, de dispersão dos locais de reunião. E por isso nós podemos estar tranquilos e felizes, sabendo que Ele está cuidando de todas as coisas para o nosso bem e para a glória dele mesmo. Vamos ler um trecho da Escritura. Salmo 1 é um salmo que diz justamente a respeito da lei de Deus, de guardar a lei de Deus, de manter essa lei como algo precioso ao nosso coração. E o Salmo 1 diz assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios, porém, são como a palha que o vento dispersa. Eles não são assim. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Quando nós olhamos para a estrutura da palavra de Deus como um todo, e especificamente esse e outros textos da literatura dos Salmos, da literatura poética, dos cânticos dos hebreus, nós vemos reiteradas vezes essa narrativa, essa condição de mostrar que feliz é aquele que observa a lei do Senhor, que anda nela. E de fato é assim. Quando nós caminhamos segundo os preceitos de Deus, quando nós nos atentamos para aquilo que Deus tem para a nossa vida, fatalmente o nosso destino, a nossa caminhada, o nosso futuro será abençoado inevitavelmente. Porque a palavra de Deus nos diz que a vontade dele é boa, é perfeita e é agradável. E nós louvamos a ele pelo privilégio de podermos estar meditando na palavra dele em assuntos tão pertinentes e práticos às nossas vidas, que é este momento de meditação na escola dominical. Vamos orar? Ó Deus, muito obrigado, Pai, pela grande bênção, pelo privilégio que o Senhor nos concede em podermos celebrar a Tua presença em nós, que excede toda condição temporal. Te agradecemos, Pai, porque nós entendemos que até aqui o Senhor veio nos ajudar, nos abençoado, nos sustentado, e por isso, Senhor, pedimos que o Senhor continue abrindo a nossa mente e o nosso coração, para que a Tua palavra seja efetivamente guardada em nós, para que no dia da dificuldade nós possamos estar fortes e resistirmos a todas as intempéries. Te agradeço, ó Pai, pelo privilégio da comunhão, mesmo que não presencial, mas de alma, de coração, de propósito, de alvo. Que o Senhor nos ajude e continue nos sustentando. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Amém, meu querido irmão. E como é bom, mesmo na dificuldade, termos a certeza de que Ele tem cuidado de nós e que Ele continuará cuidando de nós. Vamos ouvir uma canção de louvor que fala a respeito do texto que nós iremos tratar nessa manhã, que é justamente o texto de Josué, no capítulo 7. Eu estou usando uma plataforma um pouco diferente hoje para a transmissão e certamente vai ter algumas dificuldades. Peço aos irmãos que tenham paciência aí para nos suportar nessas dificuldades. Vamos ouvir Vem com Josué, com o nosso irmão de Belo Horizonte, Ivan Melo.
lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. Vem com Josué. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. As trombetas soarão, abalando o céu e o chão. Cerque os muros para mim, o Jericó chegou ao fim. Com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. As trombetas soarão, abalando o céu e o chão. Cerque os muros para mim, o Jericó chegou ao fim. Vem com Josué. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. Amém? Porque Ele tem cuidado de nós. Nós podemos dizer aleluia. Quando o Senhor está conosco, nós temos certeza da bênção dEle sobre a nossa vida. E hoje, querido irmão, eu gostaria de falar sobre um assunto que sempre gera algum desconforto e alguma polêmica, tendo em vista a complexidade desse assunto, e é o pecado. Falar sobre pecado e sobre aquilo que a Bíblia diz ser pecado é geralmente algo que, como dizem no popular, dá pano para manga, justamente porque é algo que as pessoas geralmente não gostam de tratar, não gostam de falar, não gostam de imaginar que elas mesmas possam estar envolvidas em algo dessa natureza. Mas nós precisamos falar a respeito desse assunto que é muito pertinente a nós, enquanto cristãos, enquanto igreja, e por isso eu gostaria de convidar a você que abrisse a sua Bíblia comigo lá em Josué, no capítulo 7, Josué 7, que fala a respeito desse tema, né? E o nosso tema nessa manhã é justamente os 7 Ds, né? E eu usei a letra D, que nos afastam de Deus. E a base desse estudo é um livro do reverendo Augusto Nicodemos, que é E se Deus for contra nós? É interessante porque eu já havia pensado nesse tema, já havia até anunciado que esse seria o assunto do domingo, né? Nosso assunto de meditação nesse domingo, nesse final de semana. Inclusive, a ideia é que nós possamos nos próximos domingos também desenvolver esse tema, né? Destrinchando esse tema para a nossa meditação, quando eu me deparei com esse livro na livraria da nossa igreja, né? A maioria dos irmãos sabe, mas aqueles que não sabem ficam sabendo agora. A livraria da nossa igreja, né, que tem alguns títulos muito interessantes, muitos títulos interessantes, está em promoção. O conselho decidiu que todos os livros estão ao menor preço. Nós batemos o menor preço do mercado. Então, se você encontrar um livro que nós temos aqui,
que está que você queira comprar. Basta pegar o menor preço vigente no mercado, de internet e tudo, e trazer que esse será o preço do livro. E por isso eu consegui adquirir o livro do Dr. Augusto Nicodemos, E Se Deus For Contra Nós, que eu já queria ter lido há algum tempo, mas até então eu não tinha tido condições, oportunidade de adquirir. E foi justamente lendo esse livro que o tema ele se desenrolou na minha mente. Como eu disse, já era a intenção que nós tratássemos desse assunto, né? Ele seria o assunto da vez, mas a inserção dessa leitura nessa semana trouxe uma nova percepção, um enriquecimento muito interessante para que nós pudéssemos aí falar a respeito desse assunto de uma forma mais interessante até do que eu tinha planejado inicialmente, pensando em trazer para os irmãos, né? Na verdade, queridos, há uma possibilidade. O título do livro é muito interessante. Ele por si só já é muito chamativo, né? E se Deus for contra nós, né? É interessante porque nós conhecemos bem o texto bíblico que diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Aleluia, verdade, fato. Só que na verdade há sim uma possibilidade que Deus se volte contra a nossa vida, mesmo tendo sido feita por Ele em nossa direção uma aliança de salvação. E isso é terrível quando acontece. A própria Escritura nos diz que horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Está lá em Hebreus capítulo 10, no versículo 31. Então, essa é uma situação na qual nós precisamos desejar não passar por ela. É algo que nós não queremos passar. Só que quando nós olhamos no decurso da história, Israel experimentou por algumas vezes o desfavor de Deus em suas vidas. E a consequência, ou as consequências dessa condição, foram terríveis sobre a vida daquele povo. E como modelo, como texto base, até pegando a canção que nós ouvimos agora, para a nossa meditação dessa manhã, eu queria te convidar para abrir a sua Bíblia comigo lá em Josué, no capítulo 7, versículo 1 até o versículo 12. Josué, capítulo 7, do 1 até o 12. Eu vou colocar o texto na tela também. Esse é um texto bastante interessante. E ele começa dizendo assim, Josué 7, diz assim: prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto de Bet-Aven, ao oriente de Betel, falou-lhes, dizendo: subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram Ai. E voltaram a Josué e lhe disseram: não suba todo o povo. Subam uns 2 ou 3 mil homens a ferir Ai. Não fatigueis ali todo o povo, porque são poucos os inimigos. Assim, subiram lá do povo uns 3 mil homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. Os homens de Ai feriram deles uns 36, e os outros perseguiram desde a porta até as pedreiras, e derrotaram na descida. E o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra sobre o rosto perante a arca do Senhor até a tarde, ele e os anciãos de Israel, e deitaram pó sobre a cabeça. Disse Josué: ah, Senhor Deus, por que fizeste este povo passar o Jordão, para nos entregares nas mãos dos amorreus, para nos fazeres perecer? Tomara nós comentáramos como ficamos da além do Jordão, contentáramos, como ficamos da além do Jordão. Ah, Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Ouvindo isso, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão
e desarraigarão o nosso nome da terra. E então, que farás ao teu grande nome? Então disse o Senhor a Josué: levanta-te, por que estás prostrado assim sobre o rosto? Israel pecou e violaram a minha aliança. Aquilo que eu lhes ordenara, pois tomaram das coisas condenadas e furtaram e dissimularam, e até debaixo da sua bagagem o puseram. Pelo que os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos, viraram as costas diante deles, porque Israel se fizera condenado. Já não serei convosco, se não eliminardes do vosso meio a coisa roubada. Irmãos, percebam quão terríveis são as consequências que o pecado trouxe à vida do povo de Deus. O contexto do livro de Josué fala sobre como Deus, utilizando Josué, servo de Moisés, cumpriu as promessas feitas ao seu povo, referentes à posse da terra que ele havia jurado dar a Abraão, a Isaac e a Jacó. E o livro de Josué é um livro de conquistas, um livro de vitórias. Deus os havia feito, há pouco tempo, conquistar a fortaleza bélica que era a cidade de Jericó. Aquele povo não tinha por si só as mínimas condições de guerrear contra Jericó. Aquele povo havia passado 40 anos peregrinando no deserto. Eles não tinham armas suficientes, nem treinamento militar que pudesse fazer frente aos exércitos de Jericó. A arma que os hebreus tinham era Deus ao seu lado. O segredo deles era ter Deus junto a eles. E foi com Deus caminhando e pelejando por eles que eles adentraram em Jericó e derrotaram de uma forma inimaginável aquela poderosa nação. Deus entregou Jericó na mão do seu povo. Entretanto, Deus os alertou sobre algumas coisas. E diz esse texto lá de Josué 6, do 18 até o 19. Então somente guardai-vos das coisas condenadas, para que tendo-as vós condenado, não as tomeis, e assim torneis maldito o arraial de Israel, e o confundais. Porém toda prata e ouro, e utensílios de bronze e de ferro, serão consagrados ao Senhor. São consagrados ao Senhor. Irão para o seu tesouro. Josué capítulo 6, versículos 18 e 19. Queridos, Deus os havia alertado para se guardarem das coisas contaminadas e de que toda prata, todo ouro, todo bronze deveriam ser consagrados ao Senhor, indo de Jericó direto para o tesouro da casa do Senhor. Infelizmente, Acã desobedeceu a Deus e as consequências dessa desobediência foram devastadoras. Derrotaram antes a poderosa nação de Jericó, mas sucumbiram logo em seguida diante da débil e pequenina Ai. Deus ali já não estava com eles. Queridos, é por isso que eu gostaria de que nós meditássemos nessa manhã sobre algumas atitudes, todas iniciadas com a letra D, conforme eu disse anteriormente, até para favorecer a nossa memorização, atitudes que trazem ruína, né, à nossa vida, que trazem a grande ruína da distância de Deus àqueles que as praticam. E a primeira dessas condições ou dessas atitudes é a desobediência. O texto diz: prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Josué capítulo 7, versículo 1. Queridos, é importante nós olharmos para esse texto e vermos que o primeiro ponto perceptível no verso que lemos é que Deus é um Deus que se ira.
É importante que nós pontuemos aqui que, entretanto, a ira de Deus não tem absolutamente nada a ver com a raiva humana. A ira de Deus é a sua justa reação contra a desobediência da sua criatura. Deus é Deus no Antigo Testamento, Deus é Deus no Novo Testamento e nos dias de hoje. E por ser o mesmo Deus que não muda, precisamos voltar os nossos olhos para a realidade de que ele continua se indignando com a iniquidade praticada pelo seu povo. Deus é amor, Deus é misericórdia, mas a misericórdia e o amor de Deus não devem ser jogados contra a sua justiça e a sua santidade, pois se ele é Deus, esses atributos existem nele de maneira equilibrada. Deus continua se indignando contra a iniquidade dos membros do seu povo. O texto diz que a ira de Deus se acendeu. E essa figura, queridos, de a ira se acendendo é a figura de um fogo que queima, que arde. Tal era a intensidade da indignação de Deus contra o que aconteceu. A segunda coisa que o texto mostra para nós foi que quem pecou ali foi um homem só. Só que a indignação de Deus se voltou contra todo o povo. Olha o versículo 1 do capítulo 7. Prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Com isso, meus queridos irmãos, nós aprendemos que não existe pecado particular. Não existe o meu pecado, existe o nosso pecado. O meu pecado é o pecado de todos. O que eu ou você fazemos influencia toda a igreja. E sabe por que isso acontece? Isso se dá pelo simples fato de que a Bíblia afirma que o corpo de Deus, que o povo de Deus é um corpo. Nós somos o corpo de Cristo. Há várias metáforas bíblicas que fazem menção dessa realidade. A igreja é comparada a uma árvore, a igreja é comparada a um edifício, a igreja é comparada a um corpo humano. E o que essas metáforas têm em comum, meus irmãos, é que cada uma dessas estações é justamente a representação da coletividade. Nós somos o povo de Deus. E com isso, meus irmãos, nós aprendemos que não existe possibilidade de eu pecar e sofrer as consequências sozinho. Isso nos mostra que quando um sofre, o outro sofre também. Quando um é honrado, o outro é honrado também. Quando um peca, Deus atribui o pecado também à sua totalidade. Deus olha para a totalidade, porque um membro envolve toda a igreja, todo o povo de Deus. Jonas, que o diga, nós conhecemos bem a história. Ele estava fugindo, ele estava contra Deus, e Deus ia afundar o barco inteiro naquela ocasião, caso ele não tomasse uma providência a respeito. Pense nisso. Vemos que a tempestade foi sobre aquela embarcação e por isso não pense que o seu pecado não influencia a vida da sua família, dos seus amigos, da sua igreja, porque fazemos mesmo parte do mesmo corpo, parte do mesmo povo. No nosso texto, a ira de Deus se acendeu contra o povo por causa do pecado de Acã. O pecado dele está descrito aí em Josué capítulo 7, no versículo 1. Tomou das coisas condenadas, é o que diz o texto. Mas a pergunta pertinente aqui é: o que é que exatamente fez Acã? Que pecado era esse? Nós vamos no verso 21, um pouco adiante, no mesmo capítulo 7, o próprio Acã declara o que ele fez exatamente. Ele diz: quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 ciclos de prata e uma barra de ouro de peso de 50 ciclos, cobicei-os e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, a prata por baixo. Josué capítulo 7, no versículo 21. Nessa confissão de Acã, nós temos um diagnóstico radiografado e laudado da sua transgressão. Tudo começou quando ele disse: eu vi. Ou seja, ele colocou os olhos naquilo que ele não devia. E esse geralmente é o começo de todo o pecado, meu irmão. O pecado geralmente começa pelos olhos. Foi assim que Eva, vendo que o fruto era agradável à vista, ofereceu ao seu marido. Foi assim que Davi fez no caso de Batseba. Mantenha os seus olhos em Cristo. Mantenha os seus olhos no Senhor.
E é exatamente isso que Jesus nos diz lá em Mateus 27, no versículo 32. Mantenha os seus olhos naquilo que realmente é importante, naquilo que vale a pena. Acã nos diz algo muito importante. Olha o que ele diz aqui. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 ciclos de prata e uma barra de ouro de peso de 50 ciclos, cobicei-os e tomei-os. E eis que estão escondidos na terra por meio da minha tenda, no meio da minha tenda, e a prata por baixo. Olha só, quatro problemas aí. Acã viu, ou seja, ele estava prestando atenção naquilo que Deus disse para ele, que era para ser desprezado para si mesmo. E vendo, Acã cobiçou, ou seja, depois de olhar, o desejo tomou conta do seu coração. Acã, então, cobiçando, tomou-os para si, ou seja, colocou o seu desejo em ação. E no fim, Acã esconde-os no meio da sua tenda, debaixo da terra. Ou seja, Acã tinha consciência da ilicitude dos seus atos. E isso é pecado consentido, ou seja, iniquidade. Acã estava exatamente consciente do que ele estava fazendo, de que Deus o havia censurado de fazer isso, mas mesmo assim, com os olhos vendo, a cobiça no coração, ele foi lá e toma, e para livrar a sua carne, a sua cara, ele esconde tudo debaixo da sua tenda. Acã tinha total consciência de que estava errado, que a ação que ele teve foi justamente de esconder aquilo da pior forma possível dentro da sua casa. Um lugar que devia ser consagrado a Deus. E por causa desse pecado de um único homem, meus irmãos, todo aquele povo foi penalizado. Será que você consegue perceber nessa manhã a gravidade que o pecado assintoso tem sobre a vida do povo de Deus? Mas o grande problema é que as consequências, elas não param por aí. Há outro estágio decorrente da desobediência, que é justamente a derrota. Olha o que nos diz o texto, Josué capítulo 7, versículos 2 a 5. Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que estava junto a Bet-Aven, ao oriente de Betel, falou-lhes dizendo: subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram Ai. E voltaram a Josué e lhes disseram: não suba todo o povo, subam uns 2 ou 3 mil homens a ferir Ai. Não fatigueis ali todo o povo, porque são poucos os inimigos. Assim subiram lá do povo uns 3 mil homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. Os homens de Ai feriram deles uns 36, e aos outros perseguiram desde a porta até as pedreiras, e os derrotaram na descida, e o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Meus irmãos, Ai era uma cidadezinha, em comparação a Jericó, extremamente pequena. Ai era a próxima cidade da rota de conquista, e o que vimos era que quando esse povo caminhava com a bênção de Deus, nenhuma cidade tão fortificada como Jericó era páreo para eles, seria empecilho para eles. Porém, quando Deus se afasta, quando Deus os deixa à mercê dos seus pecados, nem mesmo a pequenina e frágil Ai era possível de ser conquistada por eles. Fica perceptível aqui para nós que Deus já havia retirado o seu favor daquele povo, quando nós vemos, por exemplo, o experiente Josué, ouvindo o relatório desdenhoso dos espias que tinham ido a Ai, e resolve então enviar um pequeno contingente de combatentes para conquistar aquela cidade. Josué desdenhou do inimigo. Josué, por um instante, pensou que eles eram bons demais para desperdiçar recursos para conquistar aquela cidadezinha. Isso nos mostra que até a inteligência dos líderes vem de Deus. Quando Josué aprova a sugestão de seus espias, fica patente que ele estava decidido por si mesmo e não sob o conselho de Deus. Deus tinha um pacto, uma aliança com Israel, que é a mesma aliança que Deus tem conosco hoje, meus irmãos. Essa aliança funciona mais ou menos assim. A bênção ela é decorrente da obediência e a maldição, por sua vez, decorre da desobediência. Se obedecermos a Deus e andarmos nos seus caminhos, fatalmente seremos abençoados. Caso contrário,
Deus mesmo será o primeiro a castigar o seu povo. Nós precisamos estar atentos a isso. Olha só, desobediência trouxe derrota. Olha o que diz esse texto do Salmo, no capítulo 1, versículo 6, que foi o Salmo que nós lemos na abertura da nossa escola dominical. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. O caminho dos ímpios leva à destruição. Não há possibilidade de vitória trilhando um caminho além ou aquém de Deus. João 14, 23, Jesus respondeu e disse-lhes: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viveremos para ele, e faremos nele morada. João 14, 23. A situação é essa. A desobediência leva naturalmente à derrota. Só que o texto ele continua nos mostrando que as consequências elas vão se seguindo. Não era só isso, como se já fosse pouca coisa. As coisas iriam caminhando dali para pior. E depois da derrota vem o desespero. Olha o que diz o versículo 6 até o 9. Então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra sobre o rosto perante a arca do Senhor até a tarde. Ele e os anciãos de Israel lhe deitaram pó sobre a cabeça. Disse Josué: Senhor Deus, por que fizeste este povo passar o Jordão para nos entregares nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Tomara nos contentáramos com ficarmos além do Jordão. Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Ouvindo isso, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra. E então, que farás ao teu grande nome? Queridos, depois da derrota, o desespero bate à porta daquele povo, justamente porque nesse momento Josué percebe a situação em que ele se encontrava. Ele ainda não compreendia o porquê de Deus não estar mais com aquele povo. Deus havia feito coisas maravilhosas no meio deles. Com Deus eles haviam conquistado inimigos poderosíssimos, só que agora eles sofriam uma dura derrota diante de um inimigo extremamente frágil. Qual era a causa disso? Josué não sabia, mas Josué fez o que todo líder precisa fazer e o que cada um de nós também precisa fazer em semelhante situação. Josué prostrou-se aos pés do Senhor. Josué se ajoelhou diante de Deus e clamou com o único argumento que prevalece diante de Deus. Sabe qual é esse argumento? Quando nós argumentamos visando somente a glória dele, porque Josué conhecia Deus, foi isso que Josué fez. Olha o que diz o texto de Josué, capítulo 7, do 7 até o 9. Disse Josué: Senhor Deus, por que fizeste este povo passar o Jordão para nos entregares nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Tomara nos contentáramos com ficarmos além do Jordão. Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Ouvindo isso, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra. E então, que farás ao teu grande nome? Tem umas palavras que a gente dá uma engasgada aqui, meus irmãos. Como diz, ao vivo o negócio é mais complicado. Mas o que nós precisamos perceber aqui, querido irmão, é que a desobediência trouxe a derrota, que trouxe o desespero. Diante de um quadro tão terrível, Josué se prostra em lágrimas diante de Deus, clamando pela sua glória. Nessa atitude, queridos, as coisas então começam a clarear. Apesar da justa ira de Deus contra o seu povo, Deus não os havia abandonado. Deus não se calou, Deus não ficou distante, nem virou as costas por causa da aliança que ele tinha com o seu povo. Deus ouviu as súplicas de Josué, dando a ele direção para seguir. E o próximo passo é justamente isso. Direção, capítulo 7, do 10 até o 15. Então disse o Senhor a Josué: levanta-te, por que estás prostrado assim sobre o rosto? Israel pecou e violaram a minha aliança, aquilo que eu lhes ordenara, pois tomaram das coisas condenadas
e furtaram e dissimularam e até debaixo da sua bagagem a puseram. Pelo que os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos, viraram as costas diante deles, porquanto Israel se fizera condenado. Já não serei convosco, se não eliminardes do vosso meio as coisas roubadas. Dispõe-te, santifica o povo e dize: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: há coisas condenadas no vosso meio. Ó Israel, pois dos vossos inimigos não podereis resistir, enquanto não eliminardes do vosso meio as coisas condenadas. Pela manhã, pois, vos chegareis segundo as vossas tribos, e será que a tribo que o Senhor designar por sorte se chegará segundo as famílias, e a família que o Senhor designar se chegará por casas. E as casas que o Senhor designar chegará homem por homem. Aquele que for achado com a coisa condenada será queimado, ele e tudo quanto tiver, porquanto violou a aliança do Senhor e fez loucura em Israel. Deus estava tratando seriamente com o seu povo. E aqui Deus responde a Josué com uma direção. E essa direção é uma coisa que nos salta aos olhos de forma impressionante do texto, meus queridos irmãos. Deus ele veio a Josué e diz: pode parar de orar. Vamos falar numa linguagem bem popular aqui. Levanta daí. Para de orar. Isso nos impressiona pelo fato de que a Bíblia diz o tempo todo que é porque nós oremos sem cessar, para buscar a Deus em oração. Essa é a máxima da Escritura. Essa aqui é uma das poucas vezes em que Deus chega a alguém que está orando e pede para ele parar. Por que você está prostrado aí orando? Não é hora de orar, é preciso resolver o problema do pecado. Foi o que Deus disse a Josué naquela situação. O que nós aprendemos é que oração pura e simples ali não resolvia a questão. Levanta daí e vai tratar desse assunto. Foi exatamente o que disse Jesus lá em Mateus 5, 23 e 24. Jesus disse exatamente a mesma coisa nesse texto. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão e então, voltando, faze a tua oferta. Ou seja, não adianta você ficar aí adorando a Deus, né, trazendo oferta, como era a cena que Jesus narra ali, sendo que você tem uma situação mal resolvida. Você precisa resolver isso. Você tem um pecado aí que você precisa resolver. E nós temos que colocar as coisas nos seus devidos lugares. Nenhuma oração que não nos empurre rumo à mudança vale absolutamente nada. Ao contrário, tal oração torna-se abominação diante do Senhor. João 9,31. Sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém for temente a Deus e fizer a sua vontade, a esse ele ouve. Deus não dá ouvidos à oração de quem não tem compromisso com a prática da sua palavra. Deus dá direção a Josué. É hora de agir, meu filho. O pecado de Acã, que era o pecado de todo o povo, porque era o corpo de Cristo, ou a igreja, ou o povo de Deus, né? E aí nós vamos fazendo interações, hiperlinks com os textos. Esse pecado de Acã afetou a aliança de Deus com eles. E 3 vezes durante esse texto, Deus fala sobre quebra de aliança. A aliança com Deus é algo que sempre é referente às bênçãos, né? Nós cantamos, né? Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não, sempre numa perspectiva de bênção. Só que a aliança, sobretudo, meus irmãos, é também referente esse contrato, esse pacto, às responsabilidades assumidas de ambos os lados. Deus não tem compromisso de bênção com quem quebra a aliança dele. E então Deus vem e dá direção a Josué diante dessa situação, dizendo que revelaria a ele o que estava acontecendo. E daí, enquanto você não resolver isso, eu não tornarei a abençoar vocês. Foi o que Deus disse a Josué.
Entretanto, Deus vem e dá uma direção. E é uma direção, no mínimo, curiosa. Né? Deus diz assim: dispõe-te, santifique o povo para amanhã, e amanhã você vai tirar sortes. Né? Esse método era um método do Antigo Testamento, em que Deus, em algumas ocasiões, manifestava a sua vontade. Não é algo que acontece no Novo Testamento, tendo em vista que no Novo Testamento nós temos a dotação do Espírito Santo. E Deus diz: primeiro eu vou escolher uma das 12 tribos, dessa tribo eu vou escolher uma família, dessa família eu vou trazer um homem, e esse homem que eu indicar é o responsável pelo que aconteceu. Está aí no versículo 13, 14 e 15 de Josué 7. Deus vai fazendo uma peneira aqui. E é interessante, queridos, que Deus ele poderia simplesmente dizer para Josué: foi Acã. E resolvia o problema, não é verdade? Deus podia simplesmente falar: vai lá e resolve esse negócio com fulano de tal. Era a forma mais rápida, a forma mais direta. Entretanto, Deus tinha uma aplicação pedagógica a fazer ali. E com duas possíveis razões. Primeira delas, Deus estava com isso dando a possibilidade de Acã se manifestar por si mesmo. E com isso, ser tratado para cura. Quantos casos, queridos, eu quero compartilhar aqui, que eu já vi, por exemplo, de infidelidade conjugal negada até a morte. O cara: não, o que é isso? Eu não fiz. Mas quando a situação é flagrada, o cidadão é apanhado, a parte culpada: eu estou muito arrependido. Nossa, eu fiz bobagem, eu não sabia onde eu estava com a cabeça. E aí eu sempre me pensei: será que é mesmo? Será que não fosse o flagrante, o camarada não estava na mesma vida até agora? Se Acã voluntariamente confessasse ali o seu pecado, haveria esperança de conserto, de arrependimento verdadeiro para a sua vida. Não de remorso por ter sido apanhado em delito. Né? De remorso e arrependimento são coisas completamente diferentes. Remorso é o medo da consequência. Né? Eu fui apanhado, nossa, eu vou me dar mal, eu preciso consertar isso. Arrependimento é consciência da gravidade do que se faz de errado, no desejo de acertar para honrar alguém. Só que é interessante também que Deus deu essa oportunidade toda para Acã e nada aconteceu, mas também Deus poderia estar usando a mesma estratégia que Jesus usou com Judas. Né? Naquela ceia que nós conhecemos, a última ceia, Jesus sabia quem era o traidor, obviamente. Né? Mas mesmo assim Jesus disse: um de vocês há de me trair. E o que todo mundo fez ali? Chegaram para ele: sou eu, Senhor? Sou eu? Por acaso sou eu, mestre? E talvez a intenção de Deus era que cada chefe de família ali naquela noite que antecedia o evento, inquirisse a sua família naquela noite, né? Virasse para o seu filho: foi você, meu filho, que fez isso? Foi você que praticou esse absurdo? E certamente aquela foi uma das noites mais importantes na vida daquele povo. Todo o israelita parou naquela noite para refletir sobre as suas condutas diante do Senhor. Todo mundo parou e fez uma autoanálise diante de Deus, que era algo necessário para quem tem Deus como Senhor da sua vida. Deus continua usando desse mesmo expediente para com as nossas vidas hoje. Hoje é um tempo muito oportuno, queridos, para que nós façamos o mesmo. E caso nos achemos em falta, que nós possamos correr para santificar as nossas vidas e consertar os nossos erros. A desobediência de Acã, que foi consecutivamente a desobediência de todo o povo, levou à derrota. A derrota trouxe o desespero, mas a resposta de Deus à oração de Josué, que deu direção a Josué, trouxe também a direção para a descoberta. Né? O texto segue dizendo: então Josué se levantou de madrugada e fez chegar a Israel, segundo as suas tribos, e caiu a sorte sobre a tribo de Judá. Fazendo chegar a tribo de Judá, caiu sobre a família dos Zeraitas. Fazendo chegar a família dos Zeraitas, homem por homem, caiu sobre Zabá. Deixa eu trocar de óculos aqui, que meus óculos não estão muito bons. E fazendo chegar a sua casa, homem por homem, caiu a Zabdi, caiu sobre Zabdi. E fazendo chegar a sua casa, homem por homem, caiu sobre Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá. Então disse Josué a Acã: filho meu, dá glória ao Senhor, Deus de Israel, e a ele rende louvores, e declara-me agora o que fizeste,
não me ocultes. Respondeu Acã Josué e disse: verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 ciclos de prata, uma barra de ouro do peso de 50 ciclos, cobicei-os e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo. Então Josué enviou mensageiros que foram correndo à tenda, e eis que tudo estava escondido nela, e a prata por baixo. Josué, capítulo 7, do 16 até o versículo 22. Queridos, agora houve o desvelamento, a descoberta das coisas. E aqui Deus cumpre a sua palavra e revela ali que quem era o infrator. Certamente, apesar de angustiado, Acã não levou a situação a sério. De certo, diante daquela noite que antecederam o evento, Acã pensou assim: isso é conversa. Isso é conversa de Josué. Deus não vai levar isso em conta. Né? Tem gente muito pior do que eu aqui. Né? Será que você já ouviu isso por aí? No entanto, queridos, nós olhamos para o texto, como diz no popular, a casa caiu para Acã. Etapa por etapa, Deus foi desvelando o problema, dando muitas chances para Acã se emendar, só que ele não se emendou. Entretanto, a confissão de Acã, depois de ser descoberto, dá a impressão de ser verdadeira. Olha o que diz o versículo 20. Respondeu Acã Josué e disse: verdadeiramente, pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. Aqui na confissão de Acã nós não vemos aquele famoso mas. Eu pequei, mas, Josué. Eu já ouvi vários mas, né? Olha, pastor, eu traí, mas foi porque minha mulher é muito chata, é por causa disso. Eu pequei, mas foi por causa disso. Não, Acã falou verdadeiramente. Eu pequei, fiz assim, assim e assim. Pareceu-me uma confissão sincera. E interessante, na estrutura idiomática do texto, vemos que a declaração de Acã é idêntica à declaração de Davi frente ao profeta Natã, no caso de Batseba. Davi, ele foi perdoado por Deus e certamente Acã também foi. Deus o perdoou, certamente. Entretanto, nós precisamos ver que o perdão de Deus não nos exime das consequências dos nossos atos. E por isso, nós vimos que seguindo a confissão de Acã, segue-se também a disciplina. Olha o que diz o texto, Josué 7, 23 e 26. Tomaram, pois, aquelas coisas do meio da tenda e as trouxeram a Josué e a todos os filhos de Israel e as colocaram perante o Senhor. Então Josué e todo Israel com ele tomaram Acã, filho de Zera, e a prata e a capa e a barra de ouro e seus filhos e suas filhas, seus bois, seus jumentos, suas ovelhas e sua tenda e tudo quanto tinham, e levaram-no ao vale de Acor. Disse Josué: por que nos conturbaste? O Senhor hoje te conturbará. E todo Israel o apedrejou, e depois de apedrejá-los, queimou-os. E levantaram sobre ele um montão de pedras que permanece até os dias de hoje. Assim o Senhor apagou o furor da sua ira, pelo que aquele lugar se chama Vale de Acor, até os dias de hoje. Josué capítulo 7, versículo 23 até o versículo 26. A palavra Acor aqui em hebraico significa desgraça, né? Nada mais apropriado. A desobediência trouxe a derrota, que trouxe o desespero, que trouxe pela oração respondida a direção, a descoberta e finalmente a disciplina, que para o culpado foi uma verdadeira desgraça. E alguém pode se perguntar por que Acã precisou passar por tudo isso, mesmo depois de ter confessado o seu pecado. E a verdade, meu querido irmão, é que em determinados pecados o nome de Deus é colocado em jogo. Determinados pecados mancham o nome do Evangelho, sujam a fama do povo de Deus, da igreja, e mesmo que Deus perdoe, que eu acredito que aconteceu com Acã, a disciplina é necessária para que Deus deixe claro a gravidade do que ocorreu ali. No caso de Davi, que é um paralelo interessante, inclusive com a declaração idêntica, a disciplina e as consequências também aconteceram. O filho daquela união, daquele pecado, morreu por consequência daquilo tudo. Ou seja, perdão não tem nada a ver com isenção de consequências.
Esse é um assunto que precisa ser ponderado com muito temor. Vivemos em uma época em que as pessoas cometem os mais absurdos e escandalosos pecados como se não fosse nada, meus irmãos. Nossa era vive um relaxamento moral e espiritual imenso. Precisamos ter convicção de que isso é um assunto grave, de que esse é um assunto sério, porque não existe pecado particular, não existe algo que eu faça como particularmente meu, né? Porque nós vivemos um conceito de corpo, de unidade, e as consequências do pecado consentido, elas são devastadoras. A Clá achou que era exagero. Deus não vai dar a bola para isso. E você, o que você acha? O que você tem achado? Qual tem sido a sua caminhada? Qual tem sido a sua caminhada diante do Senhor? Eu gostaria de orar por você e com você agora. Nós vemos que o pecado é algo profundamente sério, algo profundamente grave, e que não existe pecado que traga consequências somente à minha vida. O pecado para o povo de Deus, dentro do povo de Deus, afeta todo o povo de Deus. E por isso nós precisamos ponderar seriamente sobre esse assunto. Eu gostaria de orar com você neste momento, pedindo ao Senhor que te abençoe, que te guarde, que te dê e dê a todos nós a consciência plena da gravidade desse assunto. Vamos orar? Ó Deus, muito obrigado, Pai. Nós sabemos que se o Senhor está conosco, nós somos abençoados e mais do que vencedores. Mas, ó Pai, sabemos também que se o Senhor se afastar justamente de nós pelo nosso próprio mau comportamento, nós não poderemos resistir sequer às forças nossas mesmas para levantar da cama pela manhã. Suas misericórdias renovadas que nos fazem levantar a cada dia. E, ó Pai, no nome de Jesus, que o Senhor nos dê a consciência plena da gravidade que é o redimido pecar diante do Senhor. Nos ajude, ó Pai, para que nós não tenhamos em nenhum aspecto pecado diante do Senhor, ou assintosamente pecado, com pecados corriqueiros, cotidianos. Perdoa-nos, ó Pai, limpa-nos e dá-nos a convicção de que o Senhor abomina o pecado, de que o Senhor está conosco para nos dar a vitória, caso nós caminhemos segundo a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Abençoa-nos a todos, ó Pai, e fica conosco. É a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Amém, meu querido irmão e irmã. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus possa, através dessa confrontação pela palavra dele, nos mostrar que nós precisamos cada dia mais nos consagrar a Deus, para que ele esteja conosco e que nada possa nos resistir pela força dele que caminha conosco. Esteja atento ao boletim, nós temos aí informações, e geralmente nós nessa pandemia temos usado basicamente o boletim e os avisos das redes sociais para nos comunicar. Queria que você estivesse bem atento, sempre tem uma pastoral nova e às vezes algum aviso novo também. Estamos atentos aí às autoridades de saúde para que nós possamos estar alinhados aí às posturas de saúde pública, dando também testemunho, da nossa fé em Cristo Jesus e da nossa responsabilidade uns com os outros. Queria orar também agora, agradecendo a Deus pelos aniversariantes. Hoje é o primeiro domingo de junho, agradecendo a Deus pelos aniversariantes do mês, que Deus possa abençoar a vida de todos, no nome de Jesus. Vamos orar? Obrigado, Deus, por cada aniversariante, por cada um daqueles que nesse mês completa mais um ano guardado pelo Senhor. Sabemos que em meio à pandemia e tudo aquilo que tem mudado a nossa forma de vida, talvez nós não estejamos em condição de celebrar como nós gostaríamos. Mas entendemos que estamos vivos e guardados pelas tuas mãos, e isso nos é motivo de sobra para que nos alegremos e celebremos a presença do Senhor e a vitória sobre as nossas vidas. Abençoe a cada aniversariante desse mês e que o Senhor continue abençoando a todos nós. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Receba a bênção, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a graça maravilhosa do Cristo vivo de Deus e que as consolações ternas do Espírito Santo estejam com você e com todo o povo de Deus em toda a terra, hoje e sempre. Amém. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus, e até logo mais, se Deus quiser, às 19 horas, no nosso culto
de adoração a Deus.